Paz, amados, quero ler um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero trazer um assunto importante para a nossa igreja. Nós vamos vendo conforme o mundo vai se, talvez, modernizando, poderia usar essa palavra, e a igreja tem ficado um pouquinho para trás disso, e a igreja tem negligenciado alguns assuntos que nós precisamos tratar. E nós temos medo de falar de alguns certos tipos de coisa. E nós, como cristãos, temos toda a liberdade de falar de certos assuntos na escola, na faculdade, no trabalho, mas quando chega na igreja, nós já buscamos logo fugir daquele tipo de assunto, fugir desse tipo de, talvez, dificuldade. E a nossa juventude vai se perdendo porque falta um alerta da igreja. Nós precisamos ensinar os nossos jovens, ensinar os nossos senhores sobre os assuntos que permeiam a nossa sociedade. E o Senhor Jesus deixou para nós dizendo que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, a verdade da palavra dele. Só que a verdade, ela confronta o pecado. E lá fora nós vemos falar de tantos tipos de coisa, a televisão falar do sexo abertamente. E nós, como cristãos, temos medo, talvez, de lidar desses assuntos, de ser realistas em relação a isso, falar abertamente dentro das nossas igrejas. Lá fora o mundo não tem medo de expressar o sexo como algo normal, como algo que dá para fazer normalmente. Vemos novelas falando que o casamento é uma instituição falida, que o casamento é isso, que o casamento é aquilo, que o casamento só é casamento nos contos de fada, só é feliz nos contos de fada. Isso é uma mentira do diabo. Nós, como igreja, precisamos parar de negligenciar certos tipos de assunto e trazer para cá, para nós tratarmos, porque nós temos o respaldo para lidar com essas situações. Não precisa de psicólogo, de psiquiatra, de nada disso. Nós temos todo o respaldo, porque nós somos respaldados pela verdade. A verdade de Jesus é a única verdade que liberta. Nós precisamos expressar essa verdade. Nós precisamos aprender a confiar no Espírito Santo que nos guie, sem medo de lidar com a situação, por medo de perder discípulos às vezes, por medo de perder pessoas. E o Senhor Jesus disse que quem não deixasse tudo quanto tinha para servir, lá em Lucas 14:33, não era digno dele. Teria que deixar tudo. Nós precisamos passar a deixar um pouquinho as nossas próprias inclinações, os nossos próprios bens materiais e se apegar mais à verdade de Cristo e aprender a confrontar o pecado como ele é e não tentar mascará-lo. Vamos falar de sexo de uma forma generalizada, quando o mundo hoje prega o sexo de uma forma totalmente normal. E a nossa sociedade tem trago aí na televisão, se você vê, o homossexualismo de uma forma muito evasiva, muito forte, como se fosse algo mais normal. E não é normal, queridos. Não é normal. Nós precisamos, como igreja, aprender a lidar com os assuntos que estão lá fora, não trazendo eles para dentro da igreja de uma forma mundanizada, mas tratando eles com a verdade de Jesus, mostrando na palavra que nós precisamos desse respaldo para vencer tais pecados, para vencer tais ensinamentos, para desfazer tais julgos. A igreja tem que parar de negligenciar o seu papel, que é conduzir através do Espírito Santo as pessoas à verdade. Porque o Senhor Jesus disse que Ele nos guiaria a toda a verdade. Mas a própria igreja está deixando de ser guiada à verdade. Eu e você precisamos aprender a ser guiado pelo Senhor. Nós precisamos aprender que Ele subiu e hoje está em nossas vidas como advogado. Mas Ele virá para nos buscar e Ele passará a ser juiz. E lá diante dele não vai ter essa coisinha de Jesus, mas é por causa disso. Ele será juiz. E Ele vai julgar com justiça. E se eu e você pararmos de pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado, amado, a nossa juventude vai continuar se perdendo. O nosso povo vai continuar tendo problemas com certos tipos de pecado, porque eu e você não temos coragem de falar abertamente. A igreja tem que aprender a confessar os seus pecados, a confessar as suas culpas e ser uma igreja santa novamente. Nós precisamos aprender a pedir ao Senhor por sabedoria, porque lá em Tiago diz, nós devemos pedir sabedoria ao Senhor sem nada duvidar. Sabedoria para lidar com essas situações. Sabedoria para nos portar diante de alguém que não tem Jesus.
e que precisa que alguém olhe dentro do olho dele e pregue a verdade e fale sobre a verdade. Eu e você precisa ter essa postura. Parando de aceitar namoros mundanizados dentro da igreja, parando de aceitar casamentos destruídos dentro da igreja e que, não tem jeito, então separa e tá tudo certo e você toma o seu rumo. Não é isso. Nós precisamos honrar as alianças que Deus tem nos dado. Nós precisamos fazer delas o foco da nossa vida em Jesus. Porque são essas alianças, é honrando essas alianças, que o Senhor será a diferença em nossas vidas. Nós precisamos ser um referencial, querido. E se você e eu não nos levantarmos como voz profética para dizer a Satanás que nós não iremos mais fugir de certos tipos de assunto, mas que nós iremos enfrentá-lo e iremos ensinar os nossos jovens, seja sobre qualquer assunto, seja sobre qualquer área, porque nós estamos aqui para instruí-los. E não para quando eles chegarem, olha, eu estou com problema em tal área, como é que eu faço? Eu e você tem que explicar para ele. Eu e você tem que dizer para ele, olha filho, a palavra do Senhor diz isso. E se você não sabe o que diz a palavra do Senhor a respeito de determinado assunto, vá pesquisar, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, fale com alguém para que você venha aprender e poder ensinar, para que ninguém fique como ignorante. Porque nós temos a palavra para nos guiar a toda a verdade. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. E nós temos mais do que tudo o ímpeto, a força para prosseguir, para ir adiante e entregar as nossas vidas de verdade ao Senhor Jesus. Ele não precisa de nós para continuar, só que Ele escolheu fazer através de nós. Ele escolheu as nossas vidas. E Ele ainda disse que se eu e você parasse, as pedras clamariam. Então, o que quer dizer que eu e você somos os canais escolhidos. Não negligencie isso, querido. Aprenda a louvar o Senhor em toda a situação. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os seus olhos, abra os meus olhos, e que nós juntos venhamos usar do poder que a igreja tem, não com ganância, não com medos, não com nada que venha nos tirar a visão, mas mantendo a visão da glória, a visão de que o Senhor vai mostrar a glória dele para as nossas vidas. E o Gama, Brasília, Brasil e o mundo conhecerá um Jesus que fala e faz, em nome de Jesus.